Isaías 6, a partir do versículo 1, diz assim o texto sagrado: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que foi tirada do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, nós temos lido a tua boa, a tua santa palavra. Irmãos, eu estava pensando, quando olhamos para as circunstâncias da vida que estão em volta de nós, muitas vezes a gente acha ou pensa que não conseguiremos atingir os nossos objetivos, os nossos alvos, as nossas metas. Uma pessoa nasce, daqui a pouco está estudando, e como estuda, né? As crianças, no meu tempo, que não faz tantos anos assim, começaram a estudar com 7 anos, depois diminuiu para 6, aí para 5, agora parece que na gestação já começa a estudar. Então a criança estuda muito, e a criança vai tendo alvos, vai tendo sonhos. As crianças começam ali a sonhar, o adolescente muito mais, os jovens então, chega na época da faculdade, vai pensar ali no curso superior, depois do curso superior pensa numa pós. Por quê? Porque o ser humano quer alcançar algo na vida. Mas se você parar para pensar nas dificuldades que estão em torno da tua vida, você perde as forças. Nada é fácil. Quando você olha para os personagens bíblicos, você vai perceber que eles alcançaram coisas improváveis. As circunstâncias não eram favoráveis. Nada. Abraão tinha que sair de uma terra para um lugar distante. O Moisés quase que morre e vai ser usado depois de tantos problemas. Aí você chega no Velho Testamento, o apóstolo Pedro, o maior dos apóstolos, não consegue confessar Jesus diante dos acusadores dele e acaba praguejando. O apóstolo Paulo era apedrejado diante dos embates da sua vida. Mas todos eles conseguiram uma história impressionante, tão impressionante que está aqui na Bíblia, a história de cada um. Então é possível nós alcançarmos nossos sonhos. Tem gente que deseja uma casa própria, né? Grande, consegue. Tem um casal aqui, não vou mencionar o nome só por ética, vinha falando para mim de um sonho de uma casa mais ou menos no lugar que desejava. Algum tempo atrás me ligaram dizendo: está dando certo, deu certo a casa. É assim que acontece.
sonhos. É possível. Se você olhar para uma coisa ou para outra, você pensa, não vai dar, mas dá. Aquilo que você sonhou, não deixa para trás, não. Olha para frente, acredita. Mas pastor, minha vida estava melhor e piorou. Piorou aparentemente. Muitas vezes Deus está deixando algumas coisas acontecer na tua vida, para Ele trabalhar o teu coração e trazer vitória. E trazer a vitória. E trazer a bênção. E mudar a tua história. O Senhor de forma alguma quer a tua derrocada. Não quer isso. Deus é contigo, amém? Coloca a mão no coração e fala assim, eu vou conseguir os meus alvos. E vai mesmo. Eu estou aqui nessa noite para profetizar isso sobre a tua vida. O texto que eu li é sintomático, é lindo, né? A grande maioria gosta desse texto. Mas eu queria enfatizar algo especial nessa noite. O Isaías, ele vai se tornar um grande homem de Deus. Ele vai prosperar em todos os aspectos da sua vida. É impressionante como vai acontecer. Ele se torna um dos maiores profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, um dos maiores profetas. E ele vai além, como profeta, ele se torna o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre o Messias, o que mais profetizou sobre o Messias. É impressionante isso. O capítulo 53 de Isaías traz detalhes acerca da crucificação de Jesus, do sacrifício de Jesus, que nós muitas vezes ficamos impressionados. Mais ou menos 750, quase 750 anos antes da vinda de Jesus, mais de 7 séculos, aquele profeta com tanta unção, com tanto poder na vida, ele vai relatar detalhes acerca do nosso Salvador ali, a sua prisão, a sua crucificação, ele apanhando e ele pagando o preço. Só para citar um capítulo, mas se você pegar o livro de Isaías, esse livro é conhecido como a mini-bíblia. Os 39 primeiros capítulos se voltam mais para Israel. Nós temos 39 livros no Velho Testamento, temos 27 no Novo Testamento. Esses 27 capítulos posteriores têm uma conotação forte para a igreja do Senhor. Então se torna um homem relevante ao seu tempo e fora do seu tempo. Deus tem coisa boa para a tua vida, viu? Veja bem, irmãos, olha, se você perceber, ele começa de uma maneira dramática dizendo, no ano da morte do rei Uzias, antes de eu falar o que aconteceu, eu quero ficar na morte do rei Uzias. O Isaías era da família real, isso era muito bom, ser da família real sempre foi algo bom, mas agora o rei Uzias fica leproso, ele comete uma infração, ele entra ali no templo, faz um serviço que só o sacerdote podia fazer, ele fica leproso, e ele acaba morrendo. Uma pessoa leprosa na época, era uma pessoa condenada, a lepra não tinha cura, ainda hoje a lepra é complicadíssima, imagina naquela época, e agora era um rei leproso, uma situação difícil, dramática, então todo mundo que estava junto ao rei vai acompanhando aquele drama, e chega no ponto que morreu um homem. Quem morreu? O rei. Quem morreu? O parente de Isaías. O que aconteceu com Isaías? Ele vai se sentir para baixo, ele vai se sentir desmotivado. Ele tinha sonhos, com certeza, na vida. Ele era uma pessoa quebrantada, acredito eu. Ele era uma pessoa voltada para Deus.
Mas chega num momento da sua vida que ele começa a perder o chão. Já pensou? Você perde alguém. Quem você perdeu? O rei. Ele chegou diante dos amigos, e daí? Você perdeu alguém? Perdi. Perdi uma pessoa muito chegada a mim. Quem que é? O rei de todo mundo aqui. Difícil. O homem morreu. O que nós vamos fazer? Ele pensando agora, como é que vai ser a minha vida? Eu queria ter uma vida material interessante, eu queria ter uma vida profissional boa, eu também queria ter o meu contato com Deus, eu queria viver bem com Deus e com os homens. Mas, naquele ano, diz, no ano da morte, ele vai passar ali um tempo, meses, numa situação dramática. Quem sabe alguém que conhecia Isaías pensava, agora ele se perdeu. Ele está desmotivado e ele não conseguirá alcançar o que desejava. Tudo parecia difícil, mas o que ocorre? Eu falei antes que ele se tornou um dos maiores profetas da história bíblica. O homem que mais falou acerca de Cristo na unção do Espírito Santo. Entre essas duas fases da sua vida tem essa aqui, esses 8 versículos. Esses versículos aqui vão mudar a história desse homem, vão mudar a história dessa vida. Ele vai ter aqui algumas coisas na tua vida, 3 momentos especiais, 3 momentos cruciais, 3 momentos transformadores. Se você tiver isso aqui, ninguém te segura na vida espiritual, na vida profissional e na vida familiar. Ele vai ter algumas visões aqui. E com essas visões, a sua vida muda. Ele vai dizer ali, ele vai ver anjos, serafins, ele vai sentir o seu pecado e ele acaba ouvindo a voz de Deus. Nesses 8 versículos, nós temos essa mensagem para essa noite. Diga assim: visões que transformam. Visões que transformam. A nossa vida não precisa ser a mesma sempre. Você não precisa viver do mesmo jeito todo ano. Você não precisa se entregar diante das adversidades. Morreu alguém é terrível, mas não se entrega. Perdeu o seu negócio é ruim demais, mas não se entrega. A situação da saúde do país é ruim, sim, mas não se entrega. Está passando, né? A Covid está indo embora. O país tem a sua crise? Tem, mas não se entrega. O que Deus tem para você é teu. Diga assim: o que Deus tem para mim é meu. Nós temos que entender dessa maneira. Nós temos que compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes Deus fala conosco por profecia, por visão, por sonhos, na Bíblia, andando. Eu tenho muita experiência andando assim, Deus começa a falar no meu coração. Vai falando no coração. É impressionante. Normalmente as mensagens que eu prego, Deus vai falando comigo em momentos que eu não imaginava. Deus fala: opa, para aí, meu filho, quero que você pregue esse texto aí. Fala assim: eu queria pregar outro. Não, você vai pregar isso aí. Vai dar, é esse que eu quero. Então Deus faz isso. Muitas vezes você está triste, né? O pastor fica triste também. E Deus usa, Deus fala, Deus abençoa. Muitas vezes você pensa que não vai dar certo a vida, e dá. Quando você imagina que vai dar errado, talvez seja o começo da tua vitória. E vai dar certo. E você vai conseguir. Esse homem parecia que ia ter tudo na vida, porque era da linhagem real. Depois perdeu tudo, e agora ele vai ter algo muito maior, que ele nem imaginava. Vamos ver lá. Visões que transformam. Diga assim: ver a Deus. No ano da morte do rei Uzias, Isaías disse: eu vi o Senhor. Diga: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha o que vai acontecer com ele, naquele momento de morte, momento de sofrimento. Naquele momento, ele vê o Senhor.
Ele estava com certeza ali buscando ao Senhor. Quando fala encher o templo, provavelmente ele estava exatamente no templo. Ele se dirige naquela parte, o sacerdote tinha os seus lugares, o sumo sacerdote. Ele, como um cidadão comum, tinha também um lugar mais afastado ali do centro principal do tabernáculo, do templo. Mas quando ele estava falando com Deus, ele viu a Deus. Amém? Ele viu o Senhor, e ninguém podia ver o Senhor. Depois ele vai esclarecer exatamente o que ele viu nos 3 versículos seguintes. Mas ele viu o Senhor. Ele estava ali para baixo. Ele estava ali se apequenando diante dos fatos. E aí ele vai ver o Senhor. Quando ele está lá no templo, o que ele vai ver ali? Serafins, o versículo 2. Serafins que estavam ali por cima dele. Ele vai ver serafins junto ao trono de Deus. E aqueles anjos, serafins são anjos adoradores. Os anjos serafins no céu, eles adoram sem parar. E deve ser bom demais para alguém adorar sem parar. Cada um tinha 6 asas, cada serafim daquele. Com 2 cobriu o rosto diante de Deus. Mesmo tendo toda aquela pureza nos céus, cobriu o rosto, tamanha a glória de Deus. Com 2 cobriu os seus pés, mostrando a santidade necessária. E com 2 aqueles anjos voavam ali. Era impressionante, quando ele vê o Senhor, e na verdade ele estava vendo ali o poder do Senhor. O Senhor estava, diz o versículo ali, no alto e sublime trono. Muitas vezes nós estamos diante da dificuldade no mundo e parece que nós temos um Deus maior do que a gente, porém não tão grande assim. Não, ele vê, está ali o versículo, no alto e sublime. O que é sublime? É maravilhoso, extraordinário trono. Quando ele pensa, eu estou perdido aqui, Deus está mostrando para ele, como assim? Eu sou o teu Deus, olha onde eu estou, no alto e sublime. Ele pode vislumbrar ali o poder de Deus. Aleluia, aleluia. No versículo 3 diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, olha aqui, santo, diga mais uma vez, santo, outra vez, santo. Até a Trindade está aqui de novo, santo, santo, santo. Os serafins diziam, é o Senhor dos exércitos, amém? Nosso Deus é o Senhor, glória a Deus. Toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Ele vai vislumbrar toda a santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. Ele vislumbra aquela santidade. E na sequência ele vai sentir a glória. E como é que ele vai sentir essa glória? De uma maneira melhor. No versículo 4 diz, as bases do limiar se moveram. Ali no templo, aquelas bases, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, olha que cena linda, ele vê os serafins voando, ali com os ossos cobertos, com os pés cobertos. Ele vê ali aqueles serafins exaltando a santidade divina, e de repente ele começa a vislumbrar a glória, aleluia. Aquela glória começa a entrar naquele templo, aquela glória vai chegando ali no templo, e ele vai tendo ali aquela comunhão com o Senhor. Quando ele fala, eu vi o Senhor, ele tem aquela visão extraordinária, os céus se rasgam naquele momento, e ele vê a glória de Deus. Quando alguém vê a glória de Deus, a sua vida é mudada, não tem como a pessoa ser a mesma. Isaías jamais seria a mesma pessoa a partir daquele instante, porque a glória de Deus invadiu o templo, mas sobretudo invadiu o seu coração. Queridos, nós precisamos disso nesse mundo para prosperar no trabalho, na família, na igreja. Muitas vezes a gente se conforma com muito pouco. Olha, a gente vem da igreja, canta, isso é bom, a gente ouve uma mensagem, isso é bom,
Mas Deus tem mais para nós, me canta Zabaia. Deus tem para nós a sua glória. Deus divide conosco a sua glória. Deus tem a glória dos céus. E aquela glória desce sobre o seu povo ocasionalmente. Aquela glória vem sobre nós em alguns momentos. Nós precisamos dessa glória. Nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos de experiências pessoais com Deus. Nós precisamos de experiências reais com Deus. Isso aqui é sinal da bênção de Deus, fica tranquilo. A chuva não é tão forte, é que o nosso telhado é barulhento, ele é mais barulhento do que a chuva. Mas veja bem, nós estamos aqui numa vigília, às sextas-feiras, uma vigília. Nós já fizemos 7 vigílias seguidas, 1 hora orando aqui. A gente começa com um cântico, uma palavrinha de 5 minutos, se é que existe palavrinha na Bíblia, e depois a gente começa a orar, cada um fica no cantinho, de joelho, de pé, assentado, começa a orar. Deus prometeu para nós, depois de algum tempo orando, a bênção vai pegando aqui, e nós temos sentido a glória de Deus neste lugar. Quem tem vindo aqui sentindo a glória de Deus? Glória, glória, glória. Irmãos, a glória está descendo. Mas nós estamos no começo ainda do novo tempo que a glória vai visitar. Está começando agora. Aquela glória. Eu estou convidando você a vivenciar essa glória. Quando essa glória invadiu a vida de Isaías, ele se tornou o grande profeta de Deus. Deus quer fazer você abençoado em todos os aspectos da tua vida. Deixa essa glória invadir o teu coração, a tua alma. Deixa essa glória te abençoar. Essa glória maravilhosa. Nós precisamos falar: Senhor, eu preciso da tua glória. As coisas do mundo têm o seu valor, traz ali o seu prazer, mas queridos, não há prazer maior do que sentir a glória de Deus. Aquela fumaça entrou no templo, entrou na alma daquele homem, e quando essa glória começa, aí começa 9 horas, 10 horas, estamos indo embora, mas alegres, a gente vai embora muito alegre, porque estamos no começo. Deus tem prometido, estamos no começo, nós vamos voar neste lugar. Não é só os serafins não. Por que os serafins só? Nós vamos, irmãos, ter experiência. Estou dizendo para você, como profeta de Deus, nós vamos ter experiências maravilhosas, né? Eu tenho uma viagem para fazer, que eu tenho que fazer. Eu quero participar, nem que for pelo Zoom da reunião. A glória de Deus, a glória de Deus está enchendo as nossas almas, a glória de Deus, e nós precisamos disso. Nós precisamos sair da teoria, nós precisamos da praticidade dos preceitos bíblicos. Nós precisamos deixar que a palavra penetre a alma, que a palavra nos domine, que a palavra nos abençoe, e que a glória de Deus, você precisa ver Deus. Você precisa ver a glória. O Senhor quer fazer isso. Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar. Você vai sentir o Senhor, você vai vibrar com Deus, você vai crescer em Deus, você vai sentir essa glória. Ela vai tocar a tua vida, ela vai tocar a tua vida, e você não vai ser mais o mesmo, nem a mesma, porque Deus está fazendo e fará. A glória do Senhor está chegando sobre essa igreja. Diga amém. Visões que transformam. Diga assim: ver a si mesmo. Então disse eu: ai de mim,
estou perdido. Diga assim: ai de mim. Diga: estou perdido. E ele vai dizer: porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Depois da visão dele ver a Deus, ver a glória de Deus, ele vai ver a si mesmo. Ele vai olhar para dentro de si mesmo. E aqui não era uma derrota, era uma vitória maior ainda. Por que maior ainda? Porque aquela glória que invadira o seu coração é que estava mexendo com a sua estrutura. Mexeu com a sua estrutura. Como aquela música do Zaqueu, mexeu, né? Aquela presença de Jesus mexeu com a estrutura de Zaqueu, que ele ficou doidinho. E de repente: eu dou a metade do que eu tenho. Já vi alguém falar: eu dou a metade que eu tenho para os outros. Se eu enganei alguém, eu pago 4 vezes mais. Isso aí a lei mandava. Essa da lei, mas eu dou a metade aqui, pago 4 vezes mais. Era cobrador de imposto. O que sobrar eu dou a metade. Senhor, se o Senhor quiser eu dou tudo agora. Por quê? Porque naquele momento que Jesus entra ali, a glória entra na casa do Zaqueu. E quando a glória entra, ele olha para dentro, irmãos. A melhor coisa da vida é quando a gente olha para dentro de nós. Nós vivemos num mundo que a gente olha muito para os outros. A pessoa está numa casa, olha para o marido, os defeitos do marido, e fala: você está cheio de defeitos. O marido olha para a mulher e fala: mulher, que coisa. O pai olha para o filho, a mãe olha para o filho e vê defeito. O filho olha para a mãe, para o pai e vê defeito. A pessoa está no prédio que mora, vê os vizinhos com defeito. Vai trabalhar, o chefe tem defeito, o colega de trabalho tem defeito. Vem na igreja, fala: o povo da igreja tem defeito. O filho dele está marchando no exército, né? Está marchando diferente de todos. Ele fala: ninguém sabe marchar, só meu filho. Está marchando, usou tudo um jeito, um filho diferente. Meu filho é o único que marcha certo. O ser humano tem uma tendência para olhar para o defeito do outro. Ele vai até mencionar aqui o defeito da nação, mas ele olha para dentro de si. Ele fala: eu sou uma pessoa de lábios impuros. A vida dele naquela época não era boa como ele desejava. E naquele momento de glória, ele sente a sua vida, ele sente as suas falhas. E quando ele sente ali que estava falho diante de Deus, é que a coisa muda. Olha, Deus nunca vai mudar você se você achar que está perfeito. Se você acordar de manhã e falar: olha, sem eu o mundo já teria acabado, aí não dá certo. Quando você acorda de manhã e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, você começa a caminhar melhor. O Isaías, até ali, ele era um chorão, sofredor pela morte do seu parente que era rei. Agora, ele vai olhar para dentro de si e vai dizer: estou perdido. Estou perdido. Quando Pedro negou Jesus, ele voltou a pescar e falou: estou perdido. Não sirvo para isso, fazer ministério não. E Jesus vai lá para ele confessar que o amava por 3 vezes. Nós vemos na Bíblia, toda vez que a pessoa fala: eu não sirvo, é aí que ele serve. Moisés achou que podia libertar o povo, saiu, fez bobagem, matou o egípcio, que não era para fazê-lo. Quando ele voltou, ele falou: Senhor, eu não dou conta. Não, você vai libertar? Não vou não, manda meu irmão, manda outro, eu não sirvo. Deus falou: agora você serve. Agora você está pronto. Quando a pessoa olha para dentro de si, né? E não se acha o melhor, e não se acha o santarrão, e não se acha o perfeito, essa pessoa começa a caminhar para uma nova vida, para um novo momento, para uma nova história. O Isaías aconteceu isso, ele deixou a sua vida ser trabalhada pelo Senhor. Então, depois da visão celestial, ele tem uma visão interior, e ali Deus começa a trabalhar: você é pecador. Ele falou: sou. Você está perdido. Ele falou: estou. Mas Deus dá a solução. Amém? Nosso Deus é um Deus de solução.
Deus vai dizer, então, dos serafins, um daqueles anjos adoradores, voou para mim, ele diz, trazendo na mão uma brasa viva, pegou uma brasa que tirara do altar com a tenaz, foi lá, tirou uma brasa viva, amém? Tirou aquela brasa viva e tocou os seus lábios, tocou, com a brasa tocou a minha boca e diz, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, versículos 6 e 7, então naquele momento, primeiro momento, o que Deus faz? Ele toca o coração, ele toca, ele olha para dentro de si, fala, estou perdido, sou pecador, fala, quando ele olha para dentro de si, e ele vê o seu pecado, ele se sente ali a pior pessoa do mundo, daqui a pouco ele vai sentir o perdão de Deus, ele vai receber o perdão, Deus vai purificá-lo naquele momento, mas Deus só o purificou depois que ele falou, Senhor, eu estou perdido, eu sou de lábios impuros, Senhor, eu não sou digno da tua bênção, só ali, até ali não tinha jeito. Queridos, a visão de si mesmo é fundamental para você, não olhe para os outros, olhe para você. Eu quero mudar minha família, não muda você que a família vai começar a mudar. Eu quero mudar meu ambiente de trabalho, muda você que aquelas pessoas vão ser melhores. Eu quero mudar a igreja, muda você, a igreja será mais abençoada. A gente tem que olhar para dentro da gente. Quando a gente olha para dentro, é lógico que a gente vai sentir a nossa realidade. Cada um aqui sabe da sua realidade. Deus sabe mais ainda, mas cada um. Mas Deus não está aí com a espada para furar a tua cabeça. Deus está aí com a brasa viva para te purificar. Ele quer te purificar, Ele quer que você sinta a tua realidade pecaminosa, para Ele te purificar, para Ele transformar a tua vida, para Ele mudar a tua história, para Ele agir no teu viver, e Ele vai fazer coisas lindas, e Ele vai fazer você uma pessoa muito melhor, e você vai sentir muito prazer na presença dEle. O Isaías ali, ele vai sentindo algo transformando da sua vida, de uma maneira extraordinária, ele começa a sentir, e de repente do pior pecador, ele se sente a pessoa mais perdoada. Deus está aqui para perdoar você nesta noite e alterar a tua jornada, diga amém. Ele está aqui para tocar em você, aleluia. Eu vou encerrar essa palavra com o seu terceiro momento, visões que transformam, diga assim, ver o mundo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, diga assim, ouvi a voz do Senhor, que dizia, quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, agora Isaías dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Para alguém que estava super desmotivado lá atrás, para alguém que depois de ver a glória de Deus, ele tem a vida transformada, agora ele vê a Deus, vê a si mesmo, ele pode ver o mundo. Não dá para ver o mundo sem a gente consertar a gente mesmo. Tem pessoa que não tem experiência com Deus e quer consertar o mundo, não vai dar certo. Tem pessoa que está com a vida toda complicada e quer ajudar a pessoa, você não vai conseguir. Mas depois de você ter um encontro com a glória de Deus, e você enxergar a tua realidade pessoal e ser transformado, você vai começar a ter a visão aberta. Aí de repente você vai ver pessoas do teu lado que precisam tanto de Deus, e você tem a bênção para essas pessoas. Você não consegue enxergar de qualquer maneira, mas depois da experiência você vai enxergando, e você vai vendo essas pessoas. Você vai olhar para a tua família, de repente você tinha um olhar duro para com o marido, filho, tal. Você muda o teu olhar, você olha ali e pensa, não, essa é uma pessoa que precisa do Senhor como eu precisei, e eu posso ser uma bênção nessa vida, eu posso alterar essa jornada, eu posso abençoar, eu posso ser
bênção, e nós começamos a enxergar tanta gente, vamos enxergando pessoas perdidas, pessoas sem esperança, e isso vai acontecendo, mas nós vamos estar com a glória de Deus em nós, com os corações transformados, mudados, e naquele momento tudo se torna maravilhoso, e a gente enxerga as pessoas, não como pessoas que a gente vai detestar o seu jeito de ser, mas como pessoas que precisam da nossa mão amiga, mão ajudadora, e vamos abençoar. Eu estava lendo hoje, irmãos, até fui à cozinha e li para Jussiene, algo muito bom. Aconteceu quase 80 anos atrás, uma história verídica, exatamente em 1944. Estava vendo aquela guerra, né, nazistas terríveis, destruindo os judeus na Alemanha e nos países vizinhos. Uma destruição. O que fizeram com os judeus ali, o holocausto, é algo inexplicável. Mas agora, irmão, você vê como é que é a vida. Lá na Ucrânia, uma mulher escondeu a judia, mataram a família daquela judia. Foram matando, sobrando quase ninguém da família. E aquela judia ia morrer. Era uma menina, era uma criança. E uma mulher da Ucrânia, não tinha nada a ver com os judeus, nada a ver com aquilo, foi lá e pegou e escondeu. Na época, esconder um judeu era crime, se fosse pega seria morta. Mas ela escondeu e ficou com aquela pessoa. Escondeu. O tempo passou, a guerra passou, tudo passa, viu? As coisas ruins passam. Passou, e o tempo foi, agora quase 80 anos depois, aquela mulher que escondeu a judia, morreu, lógico. A judia também, que foi escondida, depois ela foi para Israel, passou a morar em Israel, já morreu. Mas agora, uma neta daquela judia que foi guardada, ela soube ali na Ucrânia, porque depois de um tempo tiveram algum contato com as pessoas, foram morrendo e tal, e soube de duas netas daquela mulher que tinha protegido a avó dela, duas netas sofrendo. O que ela fez? Ela fez de tudo para conseguir levar aquelas netas daquela mulher abençoadora para Israel. E nessa semana as netas chegaram em Israel, chegaram para a casa da neta de quem foi ajudada. Então veja bem, duas mulheres que já morreram faz muito tempo, mas a neta de quem foi salva, agora estava salvando as netas daquela que fez o bem. A pessoa fez um bem tão grande, 78 anos atrás, e agora as netas estão colhendo o fruto bom. Nós precisamos olhar para o mundo assim. Olhe para o mundo com compaixão, olhe para o mundo com misericórdia, olhe até mesmo para aquelas pessoas que pareçam ser muito ruins, com pena. Não tenha um coração assim muito duro para com os outros. Olhe para os outros e fala: Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Mas para você conseguir isso, você precisa ver a glória de Deus e receber essa glória. E quando você receber essa glória, o teu coração será transformado, perdoado, e você vai conseguir olhar para fora diferentemente. Irmãos, eu estou aqui pensando, eu estou louco para pegar os ucranianos e trazer para cá. Eu fui para Jussiene hoje, eu acho que eu vou levar lá para a chácara do Presbar. Aí a Jussiene falou assim: e a língua? Nós damos um jeito, a gente aprende, né? Em inglês todo mundo fala, né? Dá um jeito. Eu vi o pastor Peragibe lá em Curitiba recebendo essa semana, que bacana, né? Porque esse povo sofrendo, morrendo, né? Cada um leva um para casa. Você vai aprender a língua ucraniana fácil aí, porque é duro ver aquelas pessoas morrendo. Então, quando a gente está na bênção, você começa a olhar, e as barreiras vão caindo, e aquilo que parecia terrível não é mais. Olhe para o mundo. Isaías olhou para o mundo e falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que Deus enviou? Ele só enviou, irmão. Nós vemos aqui o chamado: a quem enviarei? Nós vemos aqui Deus
A prontidão, eis-me aqui, eis-me aqui. E nós vemos aqui o trabalho, envia-me a mim. Ele foi enviado, ele muda a história da Bíblia. O homem é uma Bíblia, ele tem um livro que é uma mini Bíblia. E tudo aquilo por causa das visões. Viu a Deus, viu a si mesmo e viu o mundo carente. Deus tem isso para você. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Eu estou concluindo essa palavra, o louvor pode vir à frente. Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Coisas maravilhosas.